Boa noite, galera. Como vocês estão em mais essa noite de juventude? Espero que esteja sendo um momento especial, espero que seja uma noite especial para vocês, um momento agradável e gostoso. E agora queremos ter o nosso momento de devoção, um momento de palavra, um momento breve, mas que Deus deseja falar conosco. Convido você a baixar a tua cabeça para que a gente tenha um momento de oração. Querido Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, obrigado por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos reunidos, obrigado por este grupo, Senhor. Abençoe este momento de palavra, fale aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja que a gente aprenda, que a gente entenda de Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo, amém. Quero começar hoje lendo um texto de Josué, capítulo 24, versículo 15. É um versículo só, Josué capítulo 24, versículo 15, que diz assim: Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Esse é um texto um tanto quanto conhecido, principalmente essa última frase de Josué, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. A gente vê essa frase em diversos adesivos, em carros, em casas, em plaquinhas, onde a gente lê então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho interessante essa frase, eu acho que ela tem muito a nos dizer, esse versículo tem muito a nos dizer. E uma coisa que, pensando nesse versículo, me vem à memória, me vem à cabeça, eu penso, é que todos nós, sem exceção, nós temos um passado. Todos nós temos uma história, todos nós viemos de algum lugar, viemos de uma família, vivemos uma vida, seja mais novo, seja mais velho, todos nós temos um passado. E isso é normal, faz parte da vida, na verdade, né? Não tem como não se ter um passado, não se ter uma história. Mas o problema de se ter um passado é quando o passado determina o nosso futuro. Quando aquilo que já passou determina aquilo que eu serei amanhã, determina o meu hoje. Quando eu vivo no passado e eu não consigo mais pensar, não consigo mais planejar o futuro, não consigo viver de forma diferente, ou seja, os erros que eu cometi no passado, as decisões que eu tomei no passado, não me permitem viver o futuro, não me permitem pensar numa possibilidade de um futuro diferente. Nem todo mundo, eu não conheço vocês, não conheço ainda a história de vocês, a família de vocês, mas nem todos têm o mesmo tipo de família, nem todos têm as mesmas oportunidades, nem todo mundo cresceu em uma casa onde a família era unida, uma casa abençoada, uma casa onde, por mais que tenha problemas, todas as famílias têm os seus problemas, mas uma casa onde juntos buscavam soluções de problemas. Uma casa onde palavras de bênçãos eram presentes, uma casa onde os seus pais eram unidos, onde o casamento deles não tinha crises muito dramáticas, onde eles conseguiam solucionar os problemas unidos. A maioria das pessoas tem dentro da sua família, se não no seu núcleo familiar, pai e mãe, mas um tio dentro da história da família, histórias de fracasso. Todos nós ou temos na família ou pelo menos conhecemos histórias de fracasso, histórias de famílias que fracassaram, de casamentos que não deram certo. E esse texto que nós lemos de Josué, capítulo 24, para mim ele traz um conceito interessante diante dos fracassos da nossa história, da minha história pessoal, mas também da minha história como parte de uma família. Diante dos fracassos de uma família, esse texto apresenta um conceito interessante que eu chamaria de autorresponsabilidade. Assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, sejam elas boas ou ruins. Esse texto nos convida ou nos convoca a assumir a responsabilidade, assumir o comando da nossa vida. Eu acho interessante esse texto porque ele está sendo direcionado a um público que
que é filho daqueles que receberam a promessa de um dia entrar na terra prometida. Aqueles que estão ouvindo esse texto, essa mensagem de Josué, esse versículo que nós lemos, são filhos daqueles que saíram do Egito e atravessaram o Mar Vermelho. Eles não viram as pragas, eles não viram o Mar Vermelho abrir, mas nasceram no deserto já, no meio da peregrinação no deserto, e agora eles estão diante da terra prometida. A promessa não foi dada a eles diretamente, a promessa não foi dada a Josué, mas Moisés é o cara que recebe o chamado para conduzir o povo até essa terra, para conduzir o povo até o lugar onde Deus havia prometido para eles. Só que por causa da incredulidade do povo, por causa do coração duro daquele povo, eles são impedidos de entrar na terra prometida, impedidos de chegar no seu destino. Então chega um momento que Deus se cansa e diz que toda essa geração vai passar. Toda essa geração vai morrer no deserto e somente os seus filhos é que poderão entrar então na terra prometida. Os pais que falaram para os seus filhos a vida toda: um dia nós vamos chegar nessa terra, um dia nós vamos entrar na terra que Deus disse que tem comida com fartura, onde não irá faltar nada, onde nós teremos tudo o que nós precisamos, onde nós viveremos os melhores dias da nossa vida. Eles estão impedidos de entrar na terra. Então eles não perceberam que já estavam vivendo os melhores dias da vida dele. E é por isso que eles são impedidos de entrar na terra prometida, porque eles sonham tanto com uma coisa que ainda ia vir, que eles não são gratos por aquilo que eles já estavam experimentando. Eles foram libertos do Egito, da escravidão, eles foram salvos através do Mar Vermelho, eles estavam sendo alimentados por Deus com codornizes, com um maná que caía do céu, eles tinham água que saía da rocha no meio do deserto, uma coisa inexplicável, eles tinham uma coluna de fogo e uma coluna de fumaça que direcionava, que protegia eles no meio do deserto. Então, eles estavam vivendo um milagre todos os dias. O maior milagre eles estavam presenciando todos os dias, mas eles não conseguiam ser gratos por isso. E por serem ingratos, é que eles estavam vivendo 40 anos no meio do deserto, esperando que todos morressem, para que eles pudessem então, os seus filhos pudessem então entrar na terra prometida. E aqueles que entram na terra prometida, eles sabem por que os seus pais não entraram, por que eles morreram no deserto. Eles sabem o porquê de peregrinarem 40 anos no deserto, para que então só depois eles pudessem entrar na terra prometida. O caminho não era tão longo, mas Deus fez com que eles ficassem dando volta no deserto até que todos morressem, para que só os filhos, os netos pudessem entrar na terra prometida. E assim é com a gente muitas vezes. Muitas vezes nós sabemos o porquê do fracasso. Nós sabemos por que os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós fracassaram. Quem é filho, que já tem uma noção de vida, sabe o porquê os seus pais se separaram, o porquê o casamento não deu certo, se foi uma infidelidade, se foi briga, se foi falta de amor, falta de relacionamento, falta de afeto. O filho sabe o que aconteceu. Ou seja, quem tem histórias de fracasso na sua vida, na verdade tem uma grande oportunidade de dar certo. Porque sabe o que não fazer, pelo menos sabe o que não fazer, o que não reproduzir. O problema é que tem pessoas que chegam na terra prometida, mas o coração ainda mora no deserto. Tem pessoas que não conseguem seguir adiante, tem pessoas que não conseguem continuar a sua vida, permanecem reféns do passado, de histórias negativas, dos fracassos dos seus pais, dos seus avós, ou seja, dos seus próprios fracassos. Tem pessoas que congelam e não conseguem reagir. A gente vê muitas pessoas que não acreditam no casamento porque o casamento dos seus pais ou dos seus tios não deram certo. Gente que não acredita na família porque a sua família é uma família conturbada, uma família cheia de problemas. Gente que não acredita na amizade porque em algum momento teve um amigo que traiu a sua confiança.
Gente que paralisa diante de um fato na sua vida e a partir desse fato constrói toda a sua história. Mas nós não somos reféns daquilo que deu errado. Josué está nos dizendo, assuma a sua vida, assuma o controle da sua vida, assuma a responsabilidade da sua vida, para que você comece a viver algo diferente, mude o padrão que foi estabelecido para você. Não importa se na sua família, há 10 gerações os casamentos sempre dão errado, faça você a diferença. Não importa se na sua família todo mundo nunca conseguiu subir na vida, todo mundo nunca conseguiu fazer algo relevante na sua vida. Faça você a diferença, faça você diferente. Você é você e só você pode tomar a decisão de fazer diferente. Ninguém vai tomar essa decisão por você. Ninguém vai fazer a sua vida ser diferente. Você pode tomar a decisão de fazer alguma coisa diferente para que você não repita o padrão que vem acontecendo na sua história, na história da sua família. Decida fazer e decida ser diferente. Se as pessoas à sua volta dizem que você vai ser um fracasso, assuma o controle da sua vida e lute para ser diferente. Autorresponsabilidade. Você não pode culpar ninguém pelas decisões que você toma. Você não pode culpar ninguém pelos erros que você comete por causa das decisões que você tomou. As pessoas podem influenciar a sua vida na medida que você permite. Na medida em que você decide que, beleza, eu vou ser a mesma coisa que ele foi. Josué convoca o povo e fala para eles tudo o que Deus fez aos seus antepassados. Ele faz um discurso narrando todas as maravilhas que Deus fez. Deus fala através de Josué e diz, olha como eu tenho sido bom com vocês. Olhem tudo o que eu já fiz. Deus relembra aquelas pessoas que Ele e somente Ele é o Senhor e que Ele é bom. E quando Deus já falou tudo através de Josué, Josué começa então a falar ao povo e ele diz, se para vocês não agrada servir ao Senhor, a esse Deus que fez todas essas coisas, escolham hoje a quem vocês irão servir. Assumam o controle, escolham. Vocês só continuam reféns do passado se vocês quiserem. Agora vocês estão tendo uma oportunidade. Continuar vivendo com a mentalidade de deserto, com a mentalidade dos pais de vocês que só reclamaram, ou assumir o controle da vida de vocês e fazer diferente. Eu não sou perfeito. Não estou dizendo isso para vocês porque eu sou perfeito, eu sempre soube tomar as decisões corretas. Eu não sou o melhor exemplo a se seguir. Mas um detalhe da minha vida, eu gostaria que vocês conhecessem. Eu cresci sem o meu pai. O meu pai, ele se tornou alcoólatra num certo ponto da vida dele. E antes que eu completasse o meu primeiro ano de vida, ele foi embora. Abandonou a minha mãe sozinha, eu era o mais novo de 5 filhos, sou o mais novo de 5 filhos. E ela então criou a gente sozinha. E por muito tempo eu sofri com a ausência do meu pai. E até hoje eu sinto falta do meu pai. Eu conheci o meu pai depois de 18 anos e alguns meses depois ele faleceu. Então eu não tive relacionamento nenhum com ele. Eu gostaria de ter tido um pai. Eu gostaria de ter tido a presença de um pai, aquela coisa bonita que a gente vê muitas vezes em outras famílias, aquela cena bonita de filme onde a família, aquela família de comercial de margarina, assim, sabe? Eu gostaria disso. Eu ia para a escola, via os meus amigos com uma família aparentemente perfeita, ou pelo menos uma família legal, e eu gostaria de ter isso para mim. Hoje ele já é falecido, como eu disse, mas o que eu quero dizer para vocês? Quando eu era criança, por muitas e muitas vezes eu ouvi pessoas falando para mim, ou falando de mim, olhando para mim como um coitado. Pessoas sentiam pena de mim por eu não ter tido um pai, por eu não ter tido um exemplo de pai. Por um lado, elas estavam certas, eu realmente não tinha um exemplo, uma figura masculina, um homem que fosse um pai, que mostrasse para mim o que era certo, o que era errado. Mas quando eu consegui aceitar que o meu pai tinha abandonado a nossa família e que eu não conseguiria mudar isso, quando eu consegui entender que foi a decisão do meu pai, não foi a minha decisão não ter um pai, foi a decisão do meu pai não seguir com os seus filhos. O meu pai seria, então, um exemplo para mim. Eu tomei ele como um exemplo, mas um exemplo daquilo que eu não gostaria de ser.
um exemplo daquilo que eu não quero fazer. Como eu disse, eu não sou perfeito, tenho muitos defeitos, mas eu aprendi com o meu pai o que eu não quero ser. Eu sei o quanto dói crescer sem um pai. Eu sei o quanto é ruim não ter essa figura paterna na vida. Então eu decidi que eu vou fazer aquilo que for possível e um pouco mais, para que os meus filhos tenham um pai presente. Eu sei o quanto a minha mãe sofreu por ter perdido o marido, por mais que nos últimos anos, pelo que me contam, ele não era o melhor marido a se ter. Mas ainda assim, ele abandonou a família e minha mãe sofreu muito. Então eu vou fazer tudo o que for possível para que a minha esposa não tenha que passar por isso, para que eu seja o melhor marido que eu possa ser. Hoje eu tenho uma família, tenho minha esposa, tenho 2 filhos e eu sei que eu não sou o pai perfeito, eu sei que eu não sou o marido perfeito, mas eu luto constantemente para ser melhor, para ser um pouco melhor do que aquilo que eu posso ser, do que aquilo que eu fui ontem. Eu tomei a decisão de não ser igual ao meu pai. O que eu quero dizer para vocês com isso? Eu fiz uma escolha. Eu poderia ter ficado como aquele coitado que cresceu sem um pai, então a minha vida será sempre uma desgraça. Então a minha vida nunca será perfeita, porque eu cresci sem um pai. Eu poderia ter assumido para mim essa identidade de uma pessoa sem pai que não tem muito futuro na vida. Mas eu tomei a decisão de que eu e a minha casa, eu e a minha família seríamos diferentes. Eu e a minha família iríamos servir a Deus e Deus irá me capacitar a ser alguém diferente. Eu não preciso repetir os mesmos erros dos meus pais, do meu pai principalmente. E é isso que Josué está dizendo para aquele povo e está dizendo para nós. Vocês querem fazer errado? Essa é a decisão de vocês. Vocês querem seguir pelo mesmo caminho dos seus pais no deserto, reclamando, jogando tudo a culpa em Deus? Essa é a decisão de vocês. Vocês querem adorar aos falsos deuses, aos deuses dos amorreus? Essa é a decisão de vocês. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família decidimos romper com aquele sistema fracassado. Ele está dizendo assim, olha, os meus pais também morreram no deserto. Os meus pais também blasfemaram contra Deus, também reclamaram de Deus, mas eu vou fazer diferente. A minha história vai ser diferente. Eu não sou refém das cagadas da minha família. Eu não sou refém das cagadas dos meus antepassados. Eu posso tomar a decisão de ser diferente. Por mais que os erros deles interfiram de alguma forma na minha história, eu posso tomar a decisão de ser diferente. Eu sei, agora falando de mim, o quanto dói um casamento acabado. Eu sei o quanto dói um filho crescer sem um pai. Então eu vou fazer tudo aquilo que for possível para ser diferente. Eu escolhi pegar a minha família e juntos caminharmos com Deus para que a gente possa assim fazer algo diferente do que a minha família fez no passado. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei se existe na sua história algum fracasso na sua família ou um fracasso seu no passado, dos seus avós, seus tios, seus pais, enfim. Eu não sei se na tua história existe algo que está impedindo você de seguir adiante. Mas eu sei que você tem potencial para ser muito mais do que os fracassos que existem no teu passado. Eu sei que com Deus, você e eu podemos fazer a diferença, podemos ser diferentes. Então, a minha mensagem para nós hoje é: tome a decisão de seguir a sua vida. Tome o controle da sua vida. Não permita que aquilo que aconteceu no passado defina quem você vai ser para o resto da vida. Peça que Deus te ajude, te capacite a você ser diferente. Te ajude, te capacite a você fazer a diferença. Talvez através da sua transformação, através da sua mudança, algo que sempre vinha acontecendo de errado na história da sua família possa ser consertado. Talvez Deus queira usar você como agente de reconciliação nas brigas, nos problemas da sua família. Peça isso a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque Tu nos dás a oportunidade de sermos diferentes, Senhor. Obrigado por todos aqueles que têm um bom exemplo na sua família, por todos aqueles que têm uma história, um passado de sucesso, por mais que não seja perfeito, mas uma história que lhe permite
seguir adiante, olhando os exemplos positivos que tem à sua volta. Mas, Pai, capacite aqueles que não têm esses exemplos positivos a olhar para o seu passado e aprender ao menos o que não se deve fazer. Que eles possam tomar a decisão de fazer diferente, Pai, de não repetir o mesmo padrão de erros. Que eles possam fazer a diferença, que eles possam, assim como Josué, tomar a decisão de não continuar seguindo pelo mesmo caminho que os seus antepassados, mas que ele possa tomar a decisão de fazer a coisa certa, Pai. Eu entrego em Tuas mãos essa juventude, este grupo, a vida de cada um, Senhor, Tu conheces o que cada um tem passado, a história de cada um, que Tu possas derramar o Seu amor, a Sua graça e capacitá-los, Pai, a caminhar pelos Teus caminhos. No nome de Jesus. Amém. Queridos, um forte abraço a vocês, desejo as bênçãos de Deus, desejo uma boa noite, que vocês tenham ainda um momento agradável de comunhão e até mais. Valeu!